O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, não sei se vocês prestaram atenção na oração da coleta, no Oremos, antes da primeira leitura. E ali nós rezamos e pedimos a Deus que a sua graça jamais se afaste da nossa vida. Cantamos com o salmista: Recordai, Senhor, a vossa compaixão, porque sem a graça de Deus e sem a sua misericórdia, o que resta do ser humano? O que resta de cada um de nós? Falo de maneira especial a você que está em casa hoje. Nós estamos aqui rezando e diante desse tempo de dificuldades, diante desse tempo de incertezas, nós nos colocamos diante da misericórdia de Deus que nos ama, desse Deus que te ama, desse Deus que se manifesta em nossa vida através da sua graça, através do seu amor infinito, através da sua misericórdia. Por isso nós te louvamos, Senhor, e pedimos que a tua graça jamais se afaste da minha vida, jamais se afaste da vida de cada um de nós, nós que somos os seus filhos. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Derramai mais uma vez, diante de toda a humanidade que padece perante esta pandemia, a sua misericórdia, Senhor, não apenas sobre o nosso Brasil, sobre todos os países afetados, especialmente a China e a Itália. Eu vi uma notícia ontem que encheu meu coração de tristeza. Toda perda, toda morte, sem dúvida alguma, tem nos trazido tristeza e consternação. Mas eu vi que muitos sacerdotes na Itália perderam a vida por causa desta pandemia. Muitos sacerdotes, muitos homens de Deus, que não abandonaram o povo,
perderam a vida justamente por causa da palavra. Justamente, Senhor, por causa do Teu Evangelho. Fizeram-se pobres com os pobres. Levaram a Tua palavra àqueles necessitados, àqueles que estavam adoentados, não é? Estive doente e fostes me visitar. E hoje o Senhor, com certeza, os tem na sua glória na vida eterna. A primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, relata muito bem este tempo que nós vivemos, esse tempo em que nós passamos. Senhor, como diz o livro de Daniel, a oração de Azarias. Nós passamos por um tempo onde estamos reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje, Senhor, o mais humilde em toda a terra, por causa dos nossos pecados. Sem chefes, sem profetas, sem guias, não há holocausto, não há sacrifício. Em Campinas não há sequer a Eucaristia. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nos colocamos e nos oferecemos diante da Tua presença, a fim de encontrarmos a Tua benevolência, a fim de encontrarmos a Tua misericórdia. E a oração de Azarias também é a nossa oração. Não nos deixes confundidos, Senhor, mas trata-nos segundo a Tua clemência. Trata-nos, Senhor, segundo a Tua misericórdia. Liberta-nos, Senhor, como nós queremos esta libertação. Liberta o nosso país. Liberta, Senhor, a Itália. Liberta todos os lugares que sofrem hoje, que vivem esta escravidão, Senhor. Nós os colocamos diante de Ti, através desta oração profunda. Liberta-nos, Senhor, com o poder das Tuas maravilhas, para que nós possamos glorificar verdadeiramente o Teu nome. Do que adianta toda a nossa inteligência? Do que adianta toda a nossa tecnologia, toda a nossa prepotência, toda a nossa soberba, se nós sozinhos, Senhor, não conseguimos sequer vencer um resfriado, uma gripe? Se retirarmos Deus da nossa vida, eu faço esta pergunta a você: o que é que nos resta? Se nós retirarmos a presença de Deus da nossa vida, o que é que verdadeiramente nos sobra? Nada. Nada. Por isso, Senhor, não nos desampares. Nós rezamos a Ti. Não desfaça, como dizia a primeira leitura, a sua aliança, a aliança que o Senhor um dia fez com nosso pai Abraão, com Isaac, com Jacó. Nós reforçamos, Senhor, esta oração. Não desfaça a sua aliança, o Senhor que nos escolheu como o seu povo, o Senhor que nos escolheu como a sua gente. Mas hoje nós rezamos, Senhor, de forma impotente, com humildade, assim como deve ser a oração de todo fiel, colocando inteiramente a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Por isso hoje, trata-nos segundo a Tua misericórdia, porque nós verdadeiramente precisamos dela, Senhor. Precisamos de maneira especial neste tempo de incertezas e de dúvidas. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua compaixão. No Evangelho de hoje, que está lá em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35, Pedro questiona a Jesus e faz uma pergunta muito pertinente. A pergunta de Pedro, com certeza, hoje é a nossa pergunta. É a minha pergunta a Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Será este o número total? Então Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Será que o limite do perdão significa o número 490? Não. Quando Jesus responde a Pedro:
não deves perdoar apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus Cristo quer verdadeiramente nos dizer é que o perdão deve ser infinito. Além da matemática, além das contas, o perdão deve ser deliberado, livre, de forma infinita. Devemos perdoar à vontade, porque quem perdoa retira um fardo muito grande das suas costas e do seu próprio coração. Jesus conta uma parábola totalmente escatológica, que fala a respeito do juízo final, que fala a respeito do julgamento. E ele diz: um rei, ele usou de misericórdia com o seu empregado que lhe devia. Mas este empregado, ao sair da presença do rei, que contou com a misericórdia real, ele encontra um companheiro que também lhe devia, agarra pelo pescoço e diz: paga aquilo que você me deve. Ele que havia recebido naquele instante a misericórdia, não soube perdoar, não soube passar adiante a misericórdia do seu rei. Então, os outros empregados ficaram tristes com aquela situação e contaram ao rei: olha, o Senhor perdoou ele, mas saindo daqui ele agarrou o irmão pelo pescoço, porque lhe devia 100 moedas, e mandou jogá-lo na prisão. A misericórdia que o Senhor usou para com ele, ele não soube passar, ele não soube passar adiante. O rei ficou sabendo, então mandou jogá-lo aos torturadores. E assim, queridos irmãos e irmãs, no dia do nosso juízo, o Senhor fará conosco. Se não perdoarmos nossos irmãos, também não receberemos o perdão e a misericórdia. Por isso nós rezamos diariamente: perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus conta com isso. Jesus Cristo, quando nos entrega de presente a oração do Pai Nosso, Ele acredita que aquele que reza vive o perdão, sabe viver a misericórdia, sabe tirar do seu coração todo esse peso, sabe tirar do seu coração toda a dor, não é? E como isso é importante para que sejamos cada vez mais pessoas livres, pessoas do bem, pessoas cheias de Deus. Quem é cheio de Deus, o homem cheio de Deus, a mulher cheia de Deus, são esses que sabem viver hoje o perdão e a misericórdia. É quando você lembra que alguém te machucou, que alguém te feriu, mas isso não traz mais dor ao seu coração. Que bonito, não é? Que possamos viver hoje este perdão, que possamos viver hoje na misericórdia, acreditando e invocando diariamente a misericórdia do Senhor, o nosso Deus, porque nós somos pecadores, Senhor. O Senhor sabe disso. Nós necessitamos do Teu perdão e queremos viver neste perdão. E queremos viver, Senhor, nesta misericórdia, não perdoando os nossos irmãos apenas 70 vezes 7, mas perdoando de forma infinita. E após sermos perdoados também, é importante não brincarmos com a misericórdia de Deus. Não caiamos no relativismo, não é? Tem gente que pensa assim: eu vou viver tudo que eu tenho que viver agora. E quando chegar lá no fim da minha vida, no meu leito de morte, na terceira idade, eu vou chamar um padre e vou falar: Padre, perdoa os meus pecados. Não brinquemos com a misericórdia de Deus. É preciso se arrepender hoje. É preciso viver o perdão hoje. É preciso buscar o perdão hoje. A graça de Deus, a sua misericórdia, a fim de que nós possamos cada vez mais passá-la adiante. O Papa Francisco já nos dizia que o ódio dê lugar ao amor, que a mentira dê lugar à verdade e a vingança dê lugar ao perdão. Que a tristeza desta forma vá embora e dê lugar à alegria plena, pois aquele que perdoa vive a felicidade. Eu digo isso com fé, acreditando e testemunhando esta palavra.
Santo Afonso de Ligório já dizia: os santos não guardam ódio de quem os maltrata, mas os amam mais do que antes. Quer ser santo? Não guarde no seu coração ódio, não guarde no seu coração rancor de quem te maltrata, mas pelo contrário, ama mais ainda aquele que vos persegue, aquele que quer o seu mal, aquele que quer a sua queda. Quem quer ser santo deve aprender a viver o amor, deve viver e testemunhar diariamente o perdão e a misericórdia. E o nosso querido Papa Bento XVI, nosso Papa emérito, um dos grandes teólogos da nossa igreja, diz o seguinte: a caridade supera a justiça e completa-a com a lógica do dom e do perdão. A caridade supera a justiça e completa-a com a lógica do dom e do perdão. Por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença agora, de olhos fechados, Senhor, suplicando o Teu perdão e a Tua misericórdia para a nossa vida. Se levares em conta as nossas faltas, Senhor, quem haverá de subsistir? Por isso, derrama sobre todos nós, Senhor, a Tua misericórdia. Sobre este mundo, Senhor, que hoje sofre diante desta pandemia, sobre este mundo que passa por tanto medo e incerteza, derrama sobre nós, Senhor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, para que possamos seguir à frente, para que possamos seguir na nossa caminhada. Que possamos e tenhamos coragem, Senhor, de viver o perdão, de nos lançar na Tua misericórdia. Neste momento de medo, de incerteza, nós queremos cada vez mais acreditar em Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos muito, Senhor, de Ti. Pois sem o Senhor, o que nós somos? Nós não somos nada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.